Eu preciso começar isso aqui te fazendo uma pergunta. E não responde rápido. Pensa. Se tudo que você faz hoje não fosse visto por ninguém, você ainda faria? Se ninguém curtisse, se ninguém comentasse, se ninguém elogiasse, se ninguém percebesse, você continuaria fazendo? Ou pararia? Porque a resposta dessa pergunta revela quem está no controle da sua vida. Se é Deus ou se são as pessoas. Hoje eu quero falar sobre algo silencioso, mas extremamente perigoso: a aprovação dos outros. Mas antes de entrar nisso, deixa eu te alinhar uma coisa importante. Nem toda a aprovação dos outros é errada. A Bíblia diz em Provérbios 11, versículo 14, na multidão de conselhos há segurança. Ou seja, ouvir pessoas certas é sabedoria. Buscar direção com pessoas de Deus é correto. O sábio ouve conselhos. Mas existe uma diferença muito grande entre ouvir e depender. Porque conselho orienta, mas quem confirma é Deus. Então entenda isso. Não é errado ouvir pessoas de Deus. Errado é trocar a voz de Deus pela opinião delas. Agora sim, entendendo isso, vamos para o problema. Tem gente que não percebe, mas já não vive mais a própria vida. Por fora parece normal, mas por dentro tudo mudou. A pessoa acorda, vive o dia, fala, decide, age, mas tudo passa por uma pergunta: o que vão achar de mim? Será que tá bom? Será que vão gostar? E sem perceber, ela deixou de viver pela direção de Deus e começou a viver pela opinião das pessoas. E isso é uma prisão invisível. Não tem corrente, não tem cela, não tem grade, mas prende. E prende a mente. E quando a mente está presa, a vida inteira fica limitada. E tudo isso começa pequeno. Ninguém acorda e decide: vou viver para a aprovação dos outros. Começa assim: o que você acha? Tá bom assim? Ficou legal? E no começo parece normal. Mas existe uma linha, e essa linha é perigosa. Entre ouvir e depender, entre perguntar e não conseguir decidir sem alguém validar. E quando a pessoa cruza essa linha, ela já não vive mais com firmeza. Ela vive instável, porque agora ela depende da reação dos outros. E isso hoje ficou ainda mais forte, por causa das redes sociais. A pessoa não vive mais, ela posta, não sente mais, ela expõe, não resolve mais com Deus, ela conta para a internet. Problema vira status, dor vira postagem, fraqueza vira conteúdo. E por trás disso tudo tem uma pergunta: quem vai ver? Quem vai comentar? Quem vai me apoiar? E isso libera prazer. A pessoa posta, recebe like, recebe comentário e sente uma sensação boa. E ela quer mais. Posta de novo, confere o celular toda hora, compara números, vive em função disso. E aí vira vício, porque agora o humor dela depende disso. Se tem reação, fica bem. Se não tem, fica mal. E aí ela começa a viver, não o que é verdadeiro, mas o que dá mais aprovação. E isso é perigoso, porque ela começa a perder a identidade. Ela muda o jeito de falar, muda o jeito de agir, muda quem ela é. Tudo para ser aceita. Tudo para ser validada. Mas a Bíblia diz em Gálatas, versículo 10, se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Não dá para viver para os dois. Ou você vive para agradar pessoas, ou vive para agradar a Deus. E é aqui que o problema começa a ficar mais sério, porque isso deixa de ser só comportamento e passa a ser algo interno, raiz. Tem gente que vive assim, não porque quer aparecer,
mas porque está vazio por dentro. É insegurança, é carência, é medo de rejeição, é falta de identidade. E quando a pessoa não sabe quem é, ela usa a opinião dos outros como espelho. Ela precisa ouvir: você está bem, você está certo, você é bom, para se sentir alguma coisa. Mas isso é perigoso, porque quem não se sente aprovado por dentro vive mendigando aprovação por fora. E isso começa a aparecer no dia a dia, principalmente nas redes sociais. A pessoa não vive mais, ela expõe. Posta quando está feliz, aposta quando está mal. Posta quando está triste, posta quando está vazio. E começa a transformar a própria dor em conteúdo. Tô mal hoje, ninguém me entende, sem ânimo, cansado de tudo. E parece algo normal. Mas deixa eu te falar algo forte. Nem todo mundo que escuta sua dor tem estrutura para cuidar dela. Nem todo mundo que comenta tem direção de Deus. Nem todo mundo que reage quer o seu bem. E aí a pessoa começa a se expor no lugar errado, para pessoas erradas, buscando algo que só Deus pode dar. E aqui está o erro. Não é sobre postar, é sobre onde você está buscando resposta. Porque tem coisas que não são para a internet, são para a presença de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6, versículo 6: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Mas hoje, muitos fazem o contrário. Abrem a vida em público e fecham a porta para Deus. Falam com todo mundo, menos com Deus. Buscam conselho em todo lugar, menos no lugar certo, e depois não entendem por que continuam vazios. Porque cura não vem de curtida. Cura vem da presença de Deus. E tem algo mais profundo ainda. Isso começa a afetar as decisões. A pessoa já não decide mais sozinha. Ela precisa perguntar tudo. Meter no que você acha. Eu faço isso ou não? Tá bom assim? E se ninguém aprova, ela trava. Ela não anda. Ela não decide. Ela não avança, porque ficou dependente. E aqui entra um perigo espiritual. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, quando você coloca sua confiança nas pessoas, você sai da dependência de Deus e começa a viver instável. Um dia tá bem, porque alguém elogiou. No outro tá mal, porque alguém criticou. Um dia se sente forte, no outro se sente insuficiente. E assim a pessoa vai vivendo, de acordo com o que escuta e não de acordo com o que Deus diz. E aos poucos, ela começa a se moldar. Muda o jeito, muda a postura, muda a essência. Tudo para ser aceita. Mas tem um problema nisso. Você pode até ganhar a aprovação das pessoas, mas vai perder quem você realmente é. E pior, vai se afastar daquilo que Deus quer de você. Porque Deus não trabalha com personagem. Deus trabalha com identidade. E quem vive para agradar todo mundo nunca vai viver o propósito de Deus por completo. E depois de tudo isso, chega o momento mais importante, a decisão. Porque entender não muda nada, se você não decidir. E a pergunta agora é simples: você vai continuar vivendo pela aprovação das pessoas ou vai começar a viver pela aprovação de Deus? Porque não dá para viver para os dois. A Bíblia diz em Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vive para agradar pessoas, ou vive para agradar a Deus. E talvez hoje você percebeu algo forte, que muitas decisões da sua vida não foram direção de Deus. Foram influência, foram opinião, foram medo de rejeição, foram necessidade de aceitação.
E isso te afastou do propósito. Mas hoje você pode mudar isso. Agora, nesse momento. Porque a liberdade começa com uma decisão. Decidir parar de viver para a aparência. Decidir parar de depender de opinião. Decidir parar de expor tudo. E começar a viver no secreto com Deus. Porque é no secreto que a identidade é construída. É no secreto que a mente é curada. É no secreto que o coração é alinhado. Mateus 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. É ali que você se encontra. Não é no feed, não é no status, não é na opinião dos outros, é na presença de Deus. E quando você vive assim, você não precisa de validação. Você até ouve conselho, mas não depende. Você até escuta pessoas, mas não se perde. Porque sua base está em Deus. E aqui entra algo forte. E Salmos 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que isso significa? É não viver baseado na opinião de quem não tem direção de Deus. É não se acomodar no lugar onde todo mundo opina, julga, fala, mas ninguém tem verdade. Porque quem vive buscando aprovação acaba se posicionando nesses lugares. Mas quem vive em Deus se posiciona no lugar certo. E aí, a vida muda. E porque você deixa de viver instável e passa a viver firme. E deixa eu te dizer algo forte agora. Quem vive pela aprovação dos outros, vive cansado. Mas quem vive pela aprovação de Deus, vive em paz. Porque Deus não muda. Deus não é instável. Deus não te aprova hoje e te rejeita amanhã. Se Ele te chamou, Ele sustenta. Se Ele te aceitou, você não precisa correr atrás de aceitação. E aí você entende algo poderoso. Você já é aceito em Deus. Você já tem valor. Você já tem identidade. E quando isso entra no seu coração, você para de mendigar aprovação e começa a viver com propósito. Então hoje, faz uma escolha. Para de viver para agradar quem não te sustenta e começa a viver para agradar aquele que te criou. E é por isso que essa canção diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Não é sobre aparecer, é sobre se render. Mais vale um dia no centro do teu querer do que toda uma vida sem te conhecer. Nada substitui a presença de Deus. Nenhuma curtida, nenhum elogio, nenhuma aprovação. Porque no final, Ele é a fonte, Ele é a colheita, Ele é a herança. E quem entende isso, para de viver para ser aceito pelo mundo e começa a viver aprovado por Deus. E quem entende isso, para de viver para ser aceito pelo mundo e começa a viver aprovado por Deus. E se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e ativa o sininho para não perder as próximas mensagens.